Depois de chegarem na Vila da Areia, Konohamaru e seu time se deparam com Ryu e Matsuri. Porém, mesmo sendo inimigos, nenhum dos lados parece ter interesse em lutar. Mas por que será? Será que os Shinju vão finalmente colaborar com os Shinobi? Ou será que tudo isso é só um plano para ganhar a confiança dos inimigos? Vem descobrir tudo isso no capítulo 17. O capítulo começa com Sarada se lembrando de tudo que Sumire havia dito. Ela parecia bastante incomodada com tudo aquilo, e Mitsuki olha pra ela e percebe isso. Vemos então Ryu e Matsuri analisando o sapo que haviam encontrado. Matsuri avisa que as árvores estavam lhe dizendo que quem havia deixado o sapo ali havia sido o próprio Boruto. Ela então conclui que ele certamente esteve por aquele local. Ryu se pergunta, árvores? No meio desse deserto? E Matsuri diz que elas estavam por toda parte, até mesmo nas profundezas da terra. A cena corta para Konohamaru e os outros, observando os Shinjus. Yodo diz que não tinha dúvidas de que os Shinjus estavam ali atrás de Boruto. E além disso, conclui que Matsuri realmente parecia ter um poder sensorial. Ela então finaliza, dizendo que era questão de tempo até os Shinjus descobrirem que eles estavam ali. Konohamaru concorda com Yodo, dizendo que até o momento tudo estava de acordo com o que haviam passado, e perguntando se todos estavam prontos para executar o plano. Ele então percebe que Sarada parecia estranha e pergunta se estava tudo bem, mas ela apenas pede desculpas. Diz que não era nada e queria se concentrar a partir daquele momento. De repente, Yodo chama Konohamaru e lhe faz uma pergunta. Se conseguimos derrotar Ryu e obter a sua alma espinhosa, vamos realmente conseguir fazer Shinki voltar ao normal, né? Konohamaru responde que, se as informações estiverem corretas, era pra dar certo, e que seu plano inteiro dependia daquilo. Yodo então diz que daria o seu máximo, mas Araya logo a interrompe, pedindo pra ela não fazer nenhuma loucura. Yodo, furiosa, manda Araya não bancar o protetor e enfatiza que fará o que for preciso para salvar Shinki, sendo aquilo loucura ou não. Araya tenta retrucar, mas Yodo diz para ele calar a boca e avisa que se não fizesse isso, ela mesma faria para ele. Konohamaru então manda eles pararem de brigar e diz que discutir naquela situação não levaria a nada. Depois do clima esfriar, Yodo pede desculpas a Konohamaru, dizendo que aquilo era bem comum entre eles e que não atrapalharia a missão. Konohamaru, ainda sobrecarregado depois de tudo aquilo, pergunta a todos se pelo menos haviam entendido qual era o objetivo da missão, e Mitsuki responde que sim, embora ainda tivesse dúvida se daria certo ou não. Konohamaru pede para ele não dizer aquilo, concluindo que, como haviam chegado tão longe, já não tinham mais escolha, e logo em seguida manda todos começarem o plano. Konohamaru, Sarada e Mitsuki então descem a montanha em que estavam e vão até os Shinjus. Konohamaru grita, perguntando quem eles eram e o que estavam fazendo ali. Ryu olha para eles e comenta com Matsuri que aqueles eram ninjas, mas por algum motivo ela parecia muito distraída para entender. Matsuri fica paralisada ao perceber que quem estava à sua frente era Sarutobi Konohamaru, seu alvo. Konohamaru continua, declarando que eles eram shinobis da Vila da Folha e estavam ali para seguir os rastros de Boruto. E logo em seguida pergunta o que os dois estavam fazendo. Ryu, depois de escutar aquilo, conclui que eles ainda não haviam descoberto suas identidades e pergunta a Matsuri o que iriam fazer. Porém, ele logo percebe que Matsuri estava totalmente corada e com o olhar fixo em Konohamaru. Ryu então a chama novamente e Matsuri finalmente percebe que ele havia perguntado algo. Ela então, gaguejando muito, diz a Ryu que estava um pouco estranha e pede para ele ir conversar com os outros sozinho. Todos, incluindo Ryu, ficam confusos com aquela situação e Konohamaru se lembra de uma conversa que havia tido com Shikamaru. Nela, ele dizia a Konohamaru que o objetivo da missão não era simplesmente derrotar os Shinju, mas sim recuperar suas almas espinhosas. Konohamaru se pergunta, almas espinhosas? E Shikamaru explica que esse era o nome daquele objeto que havia aparecido logo após Hidari ser derrotado. Ele diz que, ao retornar a alma espinhosa ao corpo da vítima transformada em árvore, seria possível salvá-la. Konohamaru se pergunta se aquilo realmente era verdade, e Shikamaru responde que sim, explicando que com a alma espinhosa de Matsuri, eles poderiam salvar Moegi, assim como com a alma espinhosa de Ryu, eles poderiam salvar o Shinki. Mas por outro lado, se não conseguissem recuperar as almas espinhosas, os Shinji reviveriam de novo, e que não importa quantas vezes eles os derrotassem, enquanto não recuperassem as almas espinhosas, eles voltariam cada vez mais fortes. Konohamaru, apreensivo, avisa Shikamaru que no momento em que Boruto derrotou Hidari, sua alma espinhosa saiu voando para algum lugar. Ele então conclui que Hidari provavelmente já havia sido revivido, e Shikamaru confirma. Konohamaru diz que havia entendido os objetivos da missão, derrotar os Shinjus e logo em seguida recuperar suas almas espinhosas. Mas mesmo assim, pergunta de onde Shikamaru havia conseguido todas aquelas informações, concluindo que elas iam muito além do que haviam conseguido no interrogatório de Boruto. Shikamaru se desculpa, mas diz que a origem daquelas informações era
algo extremamente confidencial e termina perguntando se Konohamaru tinha alguma objeção em relação ao plano. De repente, um sapo lembra Shikamaru que ele tinha mais uma coisa pra falar. Shikamaru então avisa que ele havia bolado um plano pra lutar contra os Shinjus com base em todas aquelas informações. Ele diz a Konohamaru que os Shinjus eram monstros com alta capacidade de combate, que tinham o único objetivo de devorar seus alvos, começando por Konohamaru e Sarada, e que obviamente eles deviam considerá-los inimigos e lidar com eles. Mas no fim das contas, tudo aquilo era relativo. Konohamaru fica confuso, e Shikamaru esclarece que o que estava tentando dizer era que ele via os Shinjus apenas como filhotes de feras recém-nascidos. Konohamaru se pergunta, filhotes de feras? E Shikamaru explica que os Shinjus provavelmente não tinham nenhuma intenção maligna definida, ou pelo menos não ainda, e que feras fiéis aos seus instintos eram simplesmente puras. Ele conclui que era por aquela pureza que seus poderes eram perigosos e representavam uma grande ameaça para os seres humanos. Konohamaru entende, mas diz que no fim das contas, eles eram inimigos que precisavam ser derrotados, então se pergunta por que toda aquela conversa. E Shikamaru então declara, Konohamaru, faça amizade com eles. Ele fica em choque, mas Shikamaru continua, dizendo que seu objetivo era domar aquelas criaturas, e depois disso, trair a sua confiança. Depois de dizer tudo o que precisava, Shikamaru pergunta se Konohamaru havia se sentido abalado ao ouvir aquilo. Ele diz que, se Konohamaru os reconhecia como inimigos até o fim, ele devia agir com frieza, fazendo-os baixar a guarda para logo depois acabar com eles, sem falhas. Ele finaliza dizendo que Naruto provavelmente não concordaria com aquele método, mas como eles eram bem diferentes, essa era sua estratégia para lidar com aqueles monstros, pela sobrevivência da humanidade. Depois disso tudo, voltamos ao presente. Konohamaru apresenta ele e seu time aos Shinjus, e depois pergunta quem eles eram. Ryu então se apresenta, mas logo quando ele vai apresentar Matsuri, ela se esconde atrás dele. Ele pergunta se estava tudo bem e diz que fazia um tempo que ela estava muito estranha, mas ela, ainda corada, responde que não sabia o que estava acontecendo. Konohamaru então diz que era um prazer conhecer os dois, e conclui que, como eles também estavam atrás de Boruto, tinham um objetivo em comum, e que se estivessem de acordo, poderiam cooperar em sua missão. Ryu pergunta a Matsuri o que ela achava, e ela, ainda escondida, responde que tudo bem. Depois disso, Konohamaru se aproxima do sapo, e comenta que aquele era o espião que Boruto e seu colaborador usavam, mas diz que não sabia o que ele estava fazendo ali. Mitsuki então avisa Konohamaru que havia achado um pedaço de metal no chão, e que aquilo provavelmente era algo que Boruto usava para viajar pelo espaço-tempo. Depois de ouvir isso, Ryu pergunta se aquilo era realmente verdade, e Konohamaru diz para eles começarem a inspecionar a área, pois poderiam ter outras pistas por ali. Ele diz para todos se dividirem para procurar, e então manda Sarada e Mitsuki procurarem juntos. Ele olha para Matsuri e pergunta se ela não estava se sentindo bem, mas ela, muito nervosa, não consegue responder, e só se pergunta por que estava tão difícil respirar. Sarada então chama Ryu para ir com eles. Ela diz que, pro lado que estavam indo, também tinham rastros que poderiam ser do Boruto, e ele pergunta se era verdade, e conclui então que Boruto ainda podia estar por perto. Mitsuki diz que outros aliados estavam esperando naquela área, e também pede para Ryu ir com eles. Hesitante, Ryu pergunta onde Matsuri ficaria, mas Konohamaru diz que estava tudo bem, e que eles dois investigariam do outro lado. Sarada finaliza a conversa, dizendo que, se Konohamaru disse para deixar com eles, então estava tudo certo. Os três então saem juntos para inspecionar a área, e Ryu, surpreso, comenta que eles estavam os ajudando bastante, e que realmente eram pessoas boas, assim como diziam por aí. Sarada fica confusa, e ele explica que Juro respeitava bastante o Shinobi de Konoha. Ele complementa, o Juro é o nosso chefe. Ryu diz que, pra ser sincero, quando encontrou o Shinobi, estava pronto para matá-los, mas apesar disso, realmente havia valido a pena tentar conversar. Mitsuki e Sarada então ficam pensativos, e ela pede pra ele não falar mais aquelas coisas sinistras. A cena volta pra Shikamaru e Konohamaru conversando. Shikamaru explica que havia uma razão para tê-lo escolhido para aquela missão, e pergunta se Konohamaru sabia o porquê Matsuri o tinha como alvo. Ele então responde sua própria pergunta, dizendo que era porque Matsuri estava apaixonada por ele. Konohamaru fica surpreso, mas Shikamaru continua, dizendo que mesmo assim, nem mesmo a Matsuri sabia daquilo. Ou melhor, ela ainda não havia compreendido o que eram sentimentos. Ele diz que ela provavelmente entraria em um estado de confusão depois de ver Konohamaru, o que seria vantajoso para eles, mas Konohamaru questiona se isso não seria demais. Shikamaru então reforça que era necessário ser frio, pois independentemente do que acontecesse, os Shinjus continuariam sendo seus inimigos. Ele menciona que Matsuri ou Ryu, ou até mesmo os dois, provavelmente apareceriam naquele local. Enfrentá-los ao mesmo tempo era praticamente impossível, portanto, eles precisariam separá-los da forma mais amigável possível. E para finalizar, ele pede para Konohamaru tomar o controle da situação. Vemos então Konohamaru e Matsuri. Konohamaru
Konohamaru percebe que ela não parecia muito bem e a chama para sentar em algum lugar e conversar um pouco. Depois de sentarem, Konohamaru pergunta se ela havia se acalmado um pouco, mas Matsuri, ainda corada, admite que não sabia o que estava acontecendo, pois ela normalmente não era assim. Konohamaru pergunta se ela tinha certeza daquilo, dizendo que se sentir daquele jeito era normal e não tão estranho quanto ela achava. A cena corta para Ida e Kashinkoji. Koji, por meio de seu sapo, pergunta a Ida o que estava acontecendo na Vila da Areia e pede para ela observá-los naquele exato momento, mas Ida, receosa, questiona sobre Mamushi. Koji afirma que ele devia estar no esconderijo do Shinju e que não precisava se preocupar com ele naquele momento. Ida, enquanto ativava seu Sharingan, se pergunta se aquilo era realmente verdade. Em seguida, vemos Koji e Boruto. Koji comenta que por enquanto estava tudo bem na Vila da Areia e que eles pareciam ter conseguido separar os Shinju, mas Boruto questiona o que aconteceria a partir daquele momento. Koji explica que Konohamaru atraiu Matsuri sozinho e que primeiramente Sarada e os outros deviam lidar com Ryo, e depois disso eles se juntariam a Konohamaru para atacar a Matsuri, o que seria o desenrolar ideal daquela missão. Boruto então pergunta se havia alguma chance de falha e Koji responde que elas não eram tão altas, mas Boruto diz para Koji não enrolar. Ele pede para ele falar logo as chances. Koji responde que, independentemente do risco, Boruto não devia agir de jeito nenhum, pelo mesmo motivo de Himawari. Ele avisa que, se Boruto entrasse em batalha, Juro interviria, e se aquilo acontecesse, ele não conseguiria sair vivo igual antes. E finaliza dizendo que de todas as coisas, Boruto era que ele menos podia se preocupar em perder, para garantir um futuro bom ao mundo ninja. Vemos então Juro, que estava comprando livros em uma livraria de Konoha. O time sensorial informa que um intruso havia sido detectado e que seu chakra coincidia com o do Shinju Jura, mas Shikamaru avisa para todos ignorarem aquilo, e também diz que não era necessário evacuar os civis. Jura, na livraria, vai até o caixa e entrega bastante dinheiro ao atendente. Ele diz para ele ficar com troco, explicando que aquilo era um pagamento adiantado e que planejava comprar mais livros no futuro com aquele dinheiro. O atendente, visivelmente nervoso, agradece Jura e diz que aguardaria sua próxima visita. No final do capítulo, vemos Amado em seu laboratório, quando de repente Kawaki aparece por trás dele e toma o cigarro de sua mão. Amado, surpreso, se vira para falar com Kawaki, mas antes mesmo dele completar a frase, Kawaki o agarra e o joga contra a parede com tudo. Amado diz que imaginava que Kawaki iria até ali, mas Kawaki declara que mesmo tendo muitas coisas para falar com Amado, tudo ficaria para depois. Ele então ordena que Amado libere seu poder até o limite, e assim o capítulo 17 chega ao fim. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu tô cada vez mais animado com a história e mal posso esperar pra ver o que vem por aí. Pra ser sincero, eu fiquei com um pouco de dó do Ryo e da Matsuri. Eles realmente parecem bebês inocentes, né? Mas quero saber a opinião de vocês. Concordam comigo ou acham que eu tô viajando? Comenta aí. E bom, como esse é o último vídeo do ano, quero aproveitar pra desejar um Feliz Natal e um ano novo incrível pra vocês. Muito obrigado por fazerem parte dessa jornada. Nós conseguimos 200 inscritos em menos de 2 meses. E isso é só o começo. Eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano incrível pra gente crescer ainda mais essa comunidade. Ah, e se você ainda não tem os mangás de Boruto ou quer comprar outros itens de anime, dá uma olhada no meu link da Amazon na descrição. Comprando por lá, você ajuda o canal e ainda garante produtos incríveis. E tem mais, você também pode experimentar o teste grátis do Amazon Prime por 30 dias. Com ele, você ganha frete grátis em milhões de produtos, acesso ao Prime Video com vários animes e séries incríveis, além de muitos jogos e recompensas grátis. Aproveita essa chance, hein, porque vale muito a pena. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de Boruto TBV. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos que também estão acompanhando a série. E vamos juntos fazer essa comunidade crescer ainda mais. Foi isso, pessoal. Falou!